hoje a gente tem alguns princípios, né? Claro. Tanto na nossa vida pessoal, que automaticamente vão para a nossa empresa. Resbala no profissional. Para as nossas empresas, né? Porque agora não é só uma mais, que Sim, agora nós temos a revista também, que sim, também é uma revista que tem princípios. sim. Então eu queria que você falasse, contasse um pouco para as pessoas quais são esses princípios que nós carregamos aqui, de uma forma que a gente traz isso da nossa vida pessoal, né? Do nosso ser cristão, e ser cristão não é, estar em uma religião, é ser parecido com Cristo, que Sim. fique bem claro, né? Ser parecido com Cristo. Ser cristão, para mim, é isso. É você se tornar cada dia mais a imagem e semelhança Vou colocar de aqui Deus. os nossos princípios. O primeiro princípio que eu vou setar aqui, eu vou colocar aqui na primeira caixa. Amar Deus acima de todas as coisas. Amém. Porque quando eu amo o Senhor acima de todas as coisas, todas as outras coisas têm a tendência de dar certo e não de dar errado. Então, eu acredito que se eu amo Deus primeiro e amo você, o nosso relacionamento tem a tendência de dar muito certo. Agora, se eu amo você primeiro e amo Deus em segundo lugar, o nosso relacionamento vai ter uma tendência de dar errado. Faz sentido ou Muito, não? muito, muito. Então, só para resumir o que eu estou dizendo aqui, o maior princípio que uma pessoa pode ter é amar a Deus. Porque quando você ama Deus e coloca Ele na frente de todas as suas outras coisas, você não sabe o que te espera, meu amigo. Flui, flui. Eu tô falando isso agora e nem sempre foi assim. E é bom eu trazer um pouco do meu passado. Eu faz uns 10 anos que eu frequentava a igreja quadrangular e no meio disso tudo acabei desviando, acabei saindo e eu voltei faz 4 anos. E eu voltei exatamente quando eu encontrei a Priscila pela primeira vez, né? O nosso primeiro encontro foi dentro de uma igreja Sal da Terra aqui da nossa cidade de Uberlândia. E eu estava passando por momentos muito conturbados na minha vida, porque alguns anos atrás a minha mãe tinha acabado de falecer. Uau. E é normal, a gente fica para baixo, a gente fica triste, em alguns momentos a gente acredita que até não existe Deus. E quando eu sentei naquele banco da Sal da Terra e aquele louvor começou a me envolver, eu me senti tão acolhido pelo Espírito Santo. Eu senti a presença de Deus naquele lugar. Uau. E eu voltei para a casa do Senhor. E depois que eu voltei para a casa do Senhor, que foi há exatamente 4 anos atrás, eu nunca mais saí. Amém. Glória a E Deus. foi você que me trouxe novamente para esse Amém. caminho e eu agradeço você por isso, Te amor. amo. Te amo também. Mas eu acredito que é isso, né? Quando você coloca Deus na frente mesmo, né? A Sim, prioridade principal, não importa o que aconteça, sim. né? Deus é minha prioridade, as coisas vão acontecendo e os milagres também acontecem, Exatamente. E né? é válido a gente citar um ponto aqui, porque não é só eu amar a Deus acima de todas as coisas. A questão de separar a 10ª parte de tudo que você ganha para Deus é muito importante também para esse quesito de prosperidade. Sim. Eu confesso para você, nem sempre eu fui aberto para isso, né? Eu tinha a mente fechada, eu não queria separar 10%, eu achava isso errado. E quando eu passei a dar, a entregar, na verdade, esses Devolver. 10% de coração para Deus, Deus começou a prosperar a gente de forma tão absurda e começou a acontecer tanta coisa e venda e dinheiro entrando, mudança de casa, né? A gente conseguiu trocar nosso carro, a gente também no meio disso conseguiu comprar um terreno em condomínio que a gente sonhava em ter, né? Eu e a Priscila, desde o nosso princípio, desde o nosso começo, sempre fomos sonhadores, né? Não, um dia a gente vai ter isso, a gente ficava falando, né? E é muito legal a gente ver essas coisas acontecerem na nossa frente, porque não é também na nossa força, né? É É 100% sempre Deus, né? As Deus. estratégias que a gente vai utilizando no nosso negócio, quem manda é Deus É também. Deus. E é interessante, né? Porque eu falei aqui de milagres e Uhum. acontece muito, a gente vive, né, isso, Sim, de a gente fazer uma oração e o cliente começar a destravar e a sim. gente vê pessoas vivendo também milagres aqui dentro, não somente nós, e nós também vivendo muitos milagres, né, da É, parte do Senhor. Então eu acredito que o princípio principal é você ter esse relacionamento com Deus, é isso. perfeito, perfeito. E até assim, eu acredito
que tudo que acontece nas nossas vidas, tudo resvala de um fato espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que a gente faz está entregue a Deus. Quando a gente acorda, a gente já entrega o nosso dia a Deus. Virou um mês, a gente entrega um mês para Deus. Quando eu vou fazer reunião, alguns minutos antes eu sento e peço a Deus. Falo, Senhor, se for da sua vontade, permita que aconteça a venda. Mas só permita se eu conseguir de fato mudar e transformar a vida dessa pessoa com o conhecimento que a gente tem. E quando ocorre a venda, eu sei que foi um sinal de Deus. Muito bom. E quando essa pessoa entra, além de ser um negócio estratégico, a gente também trabalha esse lado espiritual, que a gente ora para o nosso cliente. Ora, destrava. Ora para ele, ora com ele. Sim, expulsa. Faz jejum também. Faz expulsa seta os inflamada, inimigos se potestade. precisar. Exato. E eu acredito que é um dever nosso, né? Exato. A gente tem esse dever, porque não é só uma empresa, é um ministério. Exatamente. E eu lembro, amor, eu vou até citar esse caso aqui, eu nem iria citar, mas é muito importante que eu cite. Quando eu conheci você, eu nem sabia meu propósito. Ao longo dessa jornada eu descobri meu propósito, que são duas coisas. Primeira coisa, é levar o reino, é levar a palavra para as pessoas. Muito bom. E o segundo é mudar a vida das pessoas com conhecimento, é enriquecer as pessoas com conhecimento. Quando a gente conhece, quando a gente sabe qual é o nosso propósito, tudo fica claro. Muito bom. Tem dias bons, tem dias ruins, mas quando a gente sabe o nosso propósito, em meio àqueles dias ruins, a gente sabe para onde a gente está indo. Exato. A seta está apontada. E direcionada, né? Porque assim, é Deus que deu o comando, então a gente vai e age. Porque está debaixo de um comando, obedecendo, Exato. né? E a gente tem muitos princípios aqui. E um deles é ir contra o que o mercado fala. Total. O mercado fala, usa gatilho de venda para vender. A gente fala, não. Não usa. Não usa. Porque isso é um pecado. Exato. Né? Você usar gatilho de venda para vender é um pecado. E antes do compromisso que nós temos de gerar faturamento para a nossa empresa, nós temos um compromisso com Deus. Exatamente. De não pecar, de tentar, assim, ó, a gente não vai conseguir não pecar, né? A gente não consegue. Só Jesus conseguiu. Exato. Mas nos esforçar para chegar, né, o mais próximo que a gente conseguir das características de Cristo. Exato. Sabe uma das coisas que me orgulha bastante dentro de um processo de vendas é quando eu estou fechando a venda ali com a pessoa e a pessoa fala para mim, eu vi tanta verdade em você, Muito bom. eu vejo tanta sinceridade em você. Isso me deixa muito orgulhoso, porque é sobre isso mesmo que você disse, amor. Não é empurrar a venda, não é empurroterapia. É sobre entender o momento da pessoa e, no meio disso, entender também se eu posso, de fato, ajudar. Quando eu vejo que eu posso, de fato, ajudar, aí sim, eu vou para o campo da venda com essa pessoa. Mas sem gatilho mental, sem forçar a venda, sem tentar empurrar. Eu deixo a pessoa livre para escolher e sem pressão também. Porque é muito ruim entrar numa venda com a pessoa ali te empurrando, te pressionando. E no nosso processo de vendas não tem isso. Fere princípio. Exato. E é sobre isso. É caminhar sobre princípios, né? A gente falou aqui sobre Deus em primeiro lugar. A gente falou sobre honra, sobre ter verdade, Sim. Coerência. Sim. E eu acredito que amar, né, pessoas, amar vidas, querer realmente ajudar as pessoas que estão conosco, que estão do nosso lado, né, independente, né, de quem sejam essas pessoas, inclusive dentro, né, da nossa casa, na nossa célula, ou pessoas que estão próximas, parentes. Então, querer ajudar os nossos clientes, pessoas, gostar de amar pessoas, Sim. né, assim, querer ajudar realmente de coração, porque quando você tem isso dentro de você, quando você carrega isso, eu acredito que tudo vai fluir. Todo o resto vai fluir. É uma questão de tempo, né? Que a gente fica, às vezes, ansioso, né? Aquela ansiedade de, nossa, fulano tá desse jeito, fulano tá performando, só que aí você tá olhando para fora. Sim. Tá olhando pro fulano, para aquilo que o fulano tá vivendo. Sim. Quando você deveria estar olhando para dentro. Não, o que eu já avancei até então eu vou dar graças a Deus por isso e eu vou esperar. Exato. Com tranquilidade, com leveza, não importe o tempo que leve. Exato. Vou esperar. Sim, eu vejo, amor, que
no meio de internet, no meio disso tudo, tem muito um negócio que é a comparação. E Aham. quem compara, para. Isso. Eu não posso comparar a vida do próximo com a minha. Que geralmente você compara a sua vida com o palco da outra pessoa. Você não sabe o bastidor dela, você não sabe o que ela está vivendo. Muito bom. Então é muito importante não ficar comparando a sua vida com a vida do próximo. Compare você há 6 meses atrás, Isso. você há 1 ano atrás. E até colocando aqui já para o nosso contexto, amor. Olha a gente há 4 anos atrás. Há um Que ano é atrás. Exato, Há olha o 2 tanto que a anos gente está atrás. mudando, olha o tanto que a gente está se transformando. Sim. E você tem até uma frase que você fala, né? Da comparação. Exato, quem compara, para. Quem admira, mira. Exatamente. Muito bom. Então é assim, a gente não é que você vai comparar sua vida com o próximo, mas você pode ter sim pessoas para que você se inspire. Só que assim, ó, alinhamento com a vontade de Deus, porque às Exatamente. vezes as pessoas querem coisas que Deus não quer para elas. Exatamente. E aí elas se frustram, porque Sim. aquilo não é um plano de Deus. Sim. Né? O nosso carro, por exemplo, eu sonhei com ele. Exato. Lembra? Uhum. Eu sonhei com O ele. painel, eu lembro Com que o painel. você citou, né? Logo após que acordou, todas as características do carro, o painel. Isso. Então foi um sonho do Senhor Sim. através de uma revelação que eu recebi. Exato. Então a gente caminha sempre assim. A nossa casa que nós vivemos hoje, tudo é permissão do Senhor e direcionamento dele, principalmente. Então, para de olhar para a vida do outro, né? Porque Deus ele vai te entregar aquilo que você precisa para esse tempo. Exato. Você já ouviu falar numa equação que chama equação não dar com a cara no muro? Não. É uma equação que ela é bem simples. Antes de qualquer coisa, pede para Deus. Vai para o secreto, ajoelha e fala: Deus, é isso que você quer para mim? Porque se você não escutar a voz de Deus, a probabilidade de dar com a cara no muro é gigantesca. É gigantesca. Não é mesmo? É gigantesca. Então, a gente aprendeu isso. Nem sempre foi assim também, tá? A gente já deu muito com a cara na parede. Exatamente. Mas hoje tudo a gente coloca nas mãos do Senhor. E pergunta, é para mim isso? É. Enquanto a gente não escuta a voz dele, a gente não age. Não avança. Né? E é isso. Perfeito.